arte, cultura, educação e muito mais. É a Cidade em Ação. Aqui, na 96. Então, Nonatinho, boa tarde, seja bem-vindo. Gratidão nossa aqui de poder recebê-lo no nosso estúdio. Boa tarde, Clésio, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Atitude e aqueles que também acompanham o programa via TV, aí a TV da Rádio Atitude, a TV aberta, que muitas pessoas já têm a oportunidade de participar através desse novo instrumento de comunicação disponibilizado aqui à nossa região e ao mundo, né? E aí através do Facebook, do Instagram, muitos também acompanhando. Meu boa tarde a todos. Ô Natinho, de que região ali de Irauçuba você é? A minha família, meus pais eram ali da região do Juá. No ano em que eu nasci, eles vieram da região do Juá morar na sede do município, mais precisamente no bairro Sagrado Coração de Jesus, que antes era mais conhecido como bairro da Barragem. Ok, muito bem. São quantos anos, pegando o período com mandato e sem mandato, são quantos anos já militando na política? 18 anos. 18 Desde anos. 2004, nós estamos em 2022, 18 anos. Ok. E como é que foi o seu início? Qual foi a porta de entrada sua para a política partidária em si? Qual foi a ação ali ou o momento que despertou isso em você, que lhe motivou a exatamente enfrentar essa batalha e buscar através da política possibilitar exatamente melhorar a vida de tantas pessoas em Irauçuba? Desde muito cedo na minha vida, ainda adolescente, eu sempre fui muito apaixonado pelas questões comunitárias. Sempre gostei muito de gente, de pessoa, de trabalho com pessoas. Eu comecei mais na igreja, participando dos movimentos de pastoral da juventude, grupo de oração. E com 17 anos eu tive a oportunidade de começar a trabalhar na EMATES do município. E lá pude conhecer muitas pessoas das várias comunidades do município e ter contato com os muitos problemas que viviam estas pessoas nas diversas comunidades. E despertou em mim, ou fortaleceu, que já era despertado, o desejo de colaborar. E comecei a ir ajudando da maneira que era possível estas comunidades em tentar resolver alguns problemas que enfrentavam. E um instrumento que vi que era importantíssimo para fazer a luta pela transformação desta realidade seria organizar estas comunidades em associação, para que elas tivessem uma entidade de representação, que à época eu usava muito o lema de dizer que aquela entidade será a voz da comunidade e que, tendo aquela voz, seria mais fácil da comunidade ser vista, ser lembrada e poder construir a sua identidade e assim facilitar a sua luta pela transformação. E assim eu comecei a organizar muitas comunidades, que chegou a um ponto que nós já tínhamos mais de 20 associações organizadas. E a partir dali eu tive a ideia de juntarmos estas associações em uma federação de associações para que pudessem uma ajudar a outra, umas às outras se ajudarem, ter uma rede social formada onde pudesse compartilhar experiência e solidariedade. Quando uma tivesse um projeto, que as outras pudessem chegar juntas para ajudar na conquista daquele projeto, pois nós entendíamos que quanto mais força organizada na luta por uma determinada causa, maior a facilidade de se conseguir. E que da mesma forma que os grandes, os poderosos se organizam, os donos de bancos se organizam em uma federação de bancos, as empresas têm as federações de indústrias, federação de comércio, para poder construir progresso para os seus segmentos. As comunidades precisavam se organizar e juntas ajudando umas às outras para poder construir o progresso que desejavam. Aí criamos esta federação de associações
construímos uma rede de solidariedade muito forte entre estas associações, que produziu, por exemplo, um grande fórum no município que nós chamávamos de Fórum de Convivência com o Semiárido, onde a gente discutia políticas públicas alternativas para que estas comunidades rurais pudessem viver melhor, sair da situação difícil. Criamos uma ONG no município denominada de Instituto Cactus, que eu comecei o processo e comecei a convidar gente para me ajudar no processo. E jovens, principalmente universitários da época, que eu também era universitário, começaram a se engajar, e muitos jovens, que chegou um momento que nós tínhamos 25 jovens envolvidos. Foi 1, 2, 3, 5, e a gente convidando, chamando outros, eles gostando da ideia, se apaixonando pela causa. Quando vimos que já tínhamos mais de 20, resolvemos formar uma ONG, e esta ONG passou a dar suporte aos projetos e às lutas da Federação de Associações. Com essa rede construída, nós começamos a conquistar muitos projetos para as comunidades por várias vias, e começamos a entender que, para que pudéssemos avançar mais, nós precisávamos da política, pois nós tínhamos uma trava muito grande em relação ao poder público. A prefeitura não ajudava e ainda achava ruim o que a gente fazia. Boicotava, inclusive, muito do que a gente fazia, porque os políticos da época compreendiam que, ao ajudar aqueles movimentos que nós fazíamos, estaria empoderando esses movimentos e criando ameaça política para eles. E nós não fazíamos a atividade política partidária, era mais atividade política voltada para o bem das comunidades, mas não era compreendido assim. E, infelizmente, isso ainda acontece muito, de terem muitos políticos de não quererem ajudar os atores sociais a produzirem, com medo desses atores sociais, de alguma maneira, prejudicarem as suas arrumações políticas. Então, a gente tinha muita dificuldade de conseguir um transporte para ir em Fortaleza em busca de liberar algum projeto. As dificuldades eram várias, que chegou a um ponto de negarem, por exemplo, o espaço de uma escola para ter uma reunião na comunidade. A gente tinha que se reunir debaixo de árvores, onde não tinha onde a gente se reunir. E aí nós entendemos que tínhamos que adentrar na política para que a gente pudesse avançar naquilo que nós sonhávamos. Daí nós criamos um partido político que foi formado por pessoas desses movimentos. À época era o PHS. O PHS tinha uma doutrina humanística, solidária, baseada na doutrina social da igreja. Então tinha muito a ver com a nossa militância. E a partir daí chegamos às eleições de 2004 com esse partido formado, desejando discutir com os atores da política, no sentido de conseguir juntar as forças de oposição para que tivesse um candidato único, que tinha 4 pessoas que queriam ser candidato a prefeito na época, e a gente queria unir em torno de um único candidato, e queríamos dar contribuição de ideias para formar um plano de governo, propostas de transformação da cidade, elevar o nível da política, que era mais aquela política só de um esculhambar o outro, de falar mal um do outro, sem ter propostas concretas para o bem da cidade. Então o nosso objetivo era mais de participar nesse sentido. E aí nós puxamos encontros das forças de oposição, de todo mundo que era oposição, fizemos vários encontros, e naquele período encerrava-se o período de convenção no mês de junho, e as campanhas começavam em julho, e aí no mês de junho, já lá para o meio do mês, nós conseguimos, com muito debate, fechar um acordo em nome de 2 pessoas, um como prefeito e outro como vice, para representar estas forças de oposição. Infelizmente, em menos de 48 horas depois, nós fomos surpreendidos que estas pessoas tinham sido cooptadas pelas forças da situação e tinham
feito acordo com as forças da situação. E os presidentes de partidos da oposição, todos fizeram acordo com a situação, e aí nós ficamos sem candidato a prefeito e foi declarado no município que teria candidatura única, porque todos os grandes políticos, as lideranças do município tinham se unido em torno de um projeto comum, ou melhor, de uma candidatura comum naquele período. E aí aquele meu povo que estava comigo, aquelas pessoas das associações, aqueles jovens sonhadores da ONG que a gente tinha criado, ficou todo mundo inconformado, porque a gente tinha discutido tanto, se esforçado tanto para unir essas forças de oposição, pensando em começar a ter uma política diferente do município, e fomos surpreendidos com uma grande decepção de que tudo que tinha sido conversado tinha sido só conversa, e que a motivação era mais poder, era mais dinheiro, e houve uma cooptação em torno do poder e do dinheiro, onde todos os líderes dos partidos, todo mundo, se fechou com a situação. E aí eu fui cobrado ou questionado, o que nós vamos fazer? Eu, de certa forma, tinha uma liderança desse processo, e ao olhar para um grupo de pessoas que dizendo como é que vai ficar, o que nós vamos fazer, eu sempre gosto de contar a história, que o ponto definitivo adentrou na minha casa, tinha várias pessoas, um cidadão, um agricultor, que morava em cima da serra do Manuel Dias à época, e ele olhou para mim e disse: Nonatinho, e nós vamos ficar órfãos? E aquela frase dele me tocou profundamente. Aí eu respondi: não vamos. Podem dizer para todo mundo que vai ter candidato de oposição em Irauçuba, e o candidato serei eu. Então, naquele momento, quem estava ali gritou, pulou e começou, portanto, a se construir uma campanha totalmente diferente, sem recurso nenhum, sem nenhuma estrutura econômica, mas fundamentada em muito ideal, em muita vontade de construir uma nova cidade, reconstruir a cidade, mudar a cultura política, social, econômica da cidade, de realmente vivermos um novo momento na nossa terra. Tanto é que o slogan que nós criamos para ser o slogan da nossa campanha, o nome da nossa coligação, foi Coligação Cultivando Esperança. Nós nos propusemos a cultivar a esperança do nosso povo, que estava tão abalada, tão abatida, onde infelizmente a grande maioria dos irauçubenses não tinham mais autoestima de cidade, não tinham mais motivação pelo nosso município, não acreditavam no município. Grande parte das pessoas tinha vergonha do município, tinha vergonha até de dizer que era de Irauçuba. Era muito comum as frases entre os populares de dizer Irauçuba é como um rabo de cavalo, só cresce para baixo. Então isso expressava a desmotivação, o descrédito das lideranças. Ninguém acreditava mais na cidade. E aí nós nos candidatamos dizendo: a nossa candidatura representa um projeto para cultivar a esperança. Nós vamos cultivar, não podemos deixar a esperança morrer de que esta terra pode ser diferente, de que a nossa realidade pode ser outra, que nós podemos experimentar outras histórias, outros momentos de mais prosperidade, mais qualidade de vida, de mais dignidade, que nós podemos superar esta pobreza, miséria que maltrata tanta maioria do nosso povo. Esse foi o tom do discurso e, portanto, fizemos a campanha movido por esse sentimento, e como havia muita sinceridade, muito amor no que nós defendíamos e defendemos realmente a esperança de um povo, muita gente foi se apaixonando pela ideia. E aí o que começou de algumas poucas pessoas foi tomando proporção, e muita gente se apaixonando, e nós tínhamos formado, por exemplo, uma das associações eram de artesãos, chegava artesãos que doavam tecido para fazer bandeiras, chegava gente que voluntariava fazendo bandeiras, chegava gente que doava
camisa, e a gente tinha camisa naquela época, em vez da gente dar, a gente vendia as camisas e o dinheiro das camisas a gente gastava com combustível para botar em carros, para ir para reuniões políticas nas comunidades, e as reuniões começaram pequenas, mas aí muita gente começou a botar seu carro voluntariamente para ir para as reuniões, e a campanha tomou muita proporção, aumentou, pessoas de bem que tinham um pouco mais de condição começaram a aderir e gastar, colaborar para as despesas que a campanha precisava ter, e aí chegamos ao final logrando um êxito extraordinário com uma boa votação, e aí fui eleito prefeito e iniciei não mais uma jornada apenas de militância social e política, mas uma jornada de gestão pública no município de Irauçuba, que com a graça de Deus foi muito bem sucedida. Muito bem, 12 horas e 42 minutos, agora já são 12h42, e aí, Nonatinho, eu lhe faço aqui uma próxima pergunta, porque é o seguinte, pelo que a gente percebe e conhece a sua história, você é uma pessoa que gosta muito de estudar, né? E aí a pergunta que eu lhe faço é até que ponto exatamente é um diferencial o estudo, a qualificação, a capacitação para um político, porque de repente, e a gente sabe que tem muitos exemplos, o político que tem, por exemplo, o capital político que você tem, chegar no poder geralmente se acomoda, mas você tem sido realmente, vamos dizer assim, um ponto fora da curva, em especial aqui na nossa região, e você tem se capacitado ao ponto de que você é hoje referência e inclusive convidado para participar de eventos de faculdade, de universidade, de escolas, de outras instituições, e não apenas eventos políticos, né? A capacitação, a qualificação, qual é o diferencial que pode fazer na vida de um político? Nós todos, cidadãos, eleitores, precisamos ter consciência que evoluiu muito a questão de gestão pública. Há algumas décadas passadas, tudo podia ser feito de qualquer maneira, improvisado. As coisas eram mais flexíveis dentro da administração pública. Evoluiu, nós vivemos novos tempos de novas tecnologias, novos conhecimentos, a estrutura pública é muito ampla, complexa, e hoje não adianta a gente colocar na gestão pública uma pessoa que tenha muita boa vontade, quero muito, tem vontade, mas não detenha de conhecimento, de base de gestão, não tenha perfil de liderança, não tenha perfil de gestor, porque por mais boa vontade que se tem, ela não vai conseguir liderar os processos, os projetos, as pessoas, as ideias para poder concretizar, porque realmente hoje exige muitas informações, muito conhecimento para conseguir produzir muito. E tendo consciência disso, a minha área, a área de administração, quando eu fui eleito, eu já era formado em administração e sempre realmente me dediquei muito a estudar, não paro de estudar, sou um estudioso permanente e gosto de estudar, entendo que através do conhecimento nós conseguimos produzir melhor, fazer diferença naquelas questões que nós abraçamos, e como eu tenho abraçado muito a questão da gestão pública, eu fiz especialização em gestão pública, vários cursos na área, muitos cursos, como também muitos cursos na área de liderança, desenvolvimento humano, desenvolvimento profissional, para que eu pudesse ter mais habilidades e competências que me permitissem fazer mais, dar mais. Então eu penso que todo gestor público hoje, todo mundo que pensa em estar na administração pública, querendo realmente fazer diferença, tem que ter consciência de que tem que estudar constantemente, pesquisar muito para encontrar alternativa para tantos e tantos problemas que a sociedade de hoje tem. E somente com muita pesquisa, muito estudo, muita busca de fazer redes de relacionamento é que se consegue adquirir as informações necessárias para se produzir bons planos, bons projetos. E o cidadão tem que saber disso para, na hora também de votar, procurar não apenas ver quem é gente boa, quem é uma pessoa legal,
confiável, pessoa, mas que também é alguém que se disponha a se preparar, a buscar o conhecimento e que tenha perfil de liderança para fazer uma gestão pública com qualidade. Muito bem, 12 horas e 47 minutos, você que está nos acompanhando, a gente está conversando com Nonatinho Souza, ex-prefeito lá do município de Irauçuba. Nonatinho, eu quero falar agora sobre relacionamento. Como é que se consolida um grupo político como esse que existe em Irauçuba, que tem você como a principal figura deste grupo, mas que consegue, de fato, você falou aí na questão de formação de novas lideranças, e aí como é que você consegue exatamente manter esse grupo sólido, né, consolidado em Irauçuba, e conseguir também formar tantas lideranças que saem para assumir secretarias, que saem para a Câmara Municipal, né, que saem em condição, dependendo do contexto, até em condição de disputar mesmo a Prefeitura Municipal lá de Irauçuba. Como é que se estabelece um relacionamento nesse nível de conseguir manter esse grupo consolidado e, ao mesmo tempo, também formar ali novas lideranças que estão com condições de enfrentar esses desafios da política lá de Irauçuba? Algo que me dá muita satisfação, indo além dos exemplos que você citou, hoje nós temos pessoas que saíram deste movimento de gestão pública, social, de Irauçuba, que trabalham em escritórios em Fortaleza de assessorias à prefeitura, que trabalham em órgãos do Estado como profissionais que iniciaram a sua formação dentro desse movimento em Irauçuba, atuando em vários setores por aí. Saíram pessoas do município para trabalhar em outras prefeituras, convidados, contratados para prestarem aí assessoria, isso é muito bom. E isso se dá porque a nossa gestão é uma gestão fluida, aberta, uma gestão que se dá com muito diálogo, com preparação permanente. O município, a gestão de Irauçuba, tem um programa permanente de desenvolvimento de lideranças na gestão pública, onde mensalmente há um encontro de imersão para estudar conceitos, visão de liderança, visão de gestão pública, de desenvolvimento social, desenvolvimento humano, e a própria forma em que a gestão se dá, se efetiva, é educativa. Nós criamos uma cultura de educação social, de educação política. Uma inauguração de Irauçuba não é uma inauguração, muitas vezes, só de um discurso, mas é uma inauguração onde a gente faz toda a reflexão do processo de construção daquele desenvolvimento, onde nós reconhecemos a autonomia da comunidade, o protagonismo da comunidade, das pessoas, dos atores sociais, políticos, sindicalistas. Então, eu costumo dizer que a gente procura fazer do nosso movimento político uma escola, onde há muito diálogo, muita troca de experiência, de ideias, de sonho, muito respeito entre todos, procuramos ser muito leais uns aos outros, temos isso muito claro, que se não houver lealdade, não há força entre nós, e que o povo quer isso da gente. Quem for desleal, quem não tiver um bom comportamento no que se refere a essas questões caras para um bom desempenho de liderança, o povo reprova, e como tem reprovado pessoas que estavam no nosso movimento e acabaram tendo posições diferenciadas, individualistas, egoístas, e acabaram sendo punidas pelo voto popular. Então, hoje a gente vive muito, todos os dias, um processo de autorreflexão. Como dizia o grande educador Paulo Freire, a gente faz muito o uso da praxis, que é a reflexão da prática. E esta reflexão da nossa prática nos ajuda muito a mantermos um grupo coeso, unido, um grupo que gera lideranças e tem muita força política no município. Ok, Nonatinho, 12 horas e mais 51 minutos, 12h51, eu queria saber também de você que é o seguinte, no tocante aos seus governos, às suas gestões, logicamente você
tem ali marcado nessa história várias e várias ações nos seus respectivos governos, né, nas suas gestões. Mas se você tivesse que pontuar em cada uma das gestões em que você esteve como prefeito de Irauçuba, quais foram as ações principais que você consegue fazer uma reflexão e ver ali que realmente foi uma ação de extrema relevância para a população de Irauçuba? Eu me recordo que, por exemplo, o primeiro processo de industrialização, de vagas de emprego lá em Irauçuba foi exatamente na sua gestão, na sua época à frente da prefeitura, né? Mas assim, que ações principais você poderia pontuar exatamente que marcaram essas suas respectivas gestões lá em Irauçuba? A primeira ação, a primeira de todas, foi a organização administrativa do município, prezando pela eficiência da gestão pública. Quando eu assumi o município, a prefeitura era desorganizada ao extremo. Eu tive que fazer o enfrentamento aos vícios, e muitos vícios políticos que destroem a administração pública, e esta, infelizmente, é a realidade de muitos dos municípios brasileiros, onde não avançam os pequenos municípios porque eles são travados por muitos vícios que entra o gestor, e o gestor acaba sucumbindo aos vícios existentes, sufocado por esses vícios, e aí acaba sendo mais do mesmo. Então, a primeira grande ação foi fazer o enfrentamento a estes vícios, a esta cultura deletéria que escraviza, que acaba com a administração pública. Então, nós construímos uma organização administrativa pautada na busca da eficiência e no diálogo constante e permanente com a comunidade. Daí o que se tem a dizer? Que acabou-se a história de cabide de emprego, onde tinha gente pregado de tudo quanto era forma, pessoas que não moravam na cidade. Tinha gente, vários que moravam em Fortaleza, outros até em São Paulo, que tinham contratos com a prefeitura de Irauçuba. Acabou-se com isso. Tinha gente que tinha várias unidades residenciais de amigos do prefeito, tinha a conta de luz ligada, por exemplo, nos prédios públicos, telefones de gente que moravam em Fortaleza, a conta era paga pela prefeitura. E só isso eram valores absurdos. E a gente acabou com tudo isso, acabou com esse negócio de ter carro agregado para poder atender pedido político, para poder beneficiar um cabo eleitoral. O carro agregado teria se houvesse a necessidade do serviço e era realmente para trabalhar, não para estar apenas atendendo ao clientelismo político. Então, nós passamos a ter gestão séria, eficiente, prezando pelos princípios da economicidade, gastando direito, aplicando correto, de tal maneira que com alguns meses eu fazia muita prestação de conta com a comunidade, eu mostrava que a gente comprava um medicamento por um valor mais em conta do que eu que era comprar 2 anos atrás. Porque a gente abria uma concorrência pública de verdade, com muita disputa, e a gente começou a pagar em dias as obrigações, porque ninguém vinha nem disputar em licitação em Irauçuba, porque quem vendia para Irauçuba não recebia. A prefeitura não pagava os fornecedores, aí ela não tinha crédito, ninguém queria nem vender. E a gente passou a prezar pela eficiência pública, pagando as contas em dias direitinho, com planejamento. E aí passou a ter muita gente interessada em vender, aumentou as concorrências, tudo isso, diminuiu as despesas. A gente, com 2 anos depois que estava na prefeitura, o que se gastava de combustível era metade do que se gastava 2 anos atrás. Então isso fez sobrar dinheiro para começar a ter alguns programas próprios, projetos custeados pelo próprio município, e fez o município respirar, poder, portanto, começar a crescer. Essa ação eu até levei muito tempo para explicar, porque ela é fundamental. Eu considero que o principal desafio de um gestor para assumir uma cidade que tem problemas como tinha em Irauçuba é ter a coragem de enfrentar a cultura política destrutiva e implantar uma gestão de qualidade técnica eficiente que queira realmente entregar
resultados para a comunidade. Fazendo isso, o resto vem por consequência, como veio a industrialização, que é um dos grandes marcos de nossas gestões, que gerou muito emprego na cidade, como veio programas incríveis como o programa Morar Melhor, que hoje já está na sua 5ª edição no município, e fui eu que implantei, onde pouquíssimos municípios do porte de Irauçuba, e muitos com o porte bem maior, tem um programa habitacional próprio, como Irauçuba tem. Irauçuba tem a honra, pode ter o orgulho de dizer que tem uma política permanente de habitação, onde constantemente pessoas ganham a sua casa própria, ganham banheiro, quem não tem banheiro, ganham um terreno, aquele que tem um empreguinho, mas quer construir sua casa, não tem onde, ganham um lote de terra. Outros querem reformar uma casa, ganham material de construção. A gente tem programa de ajudar a reformar a casa. A prefeitura pega a casa da pessoa, bota a família num contrato social e reforma a casa da pessoa. Isto permanentemente é feito, boa parte disso com recurso próprio. É claro que faz muita parceria com entidades, mas muito é custeado com recurso próprio. E tudo, aí veio a habitação, industrialização, são 2 grandes destaques que eu considero. E isso se deve à primeira questão que eu frisei. E aí eu poderia citar muitos e outros grandes projetos no município, e me perdoe porque é uma pergunta que é muito ampla, e eu vou citar mais uma e concluo. Hoje, por exemplo, Irauçuba, eu conversava hoje em uma reunião, é algo que a gente tem que agradecer muito a Deus, que Irauçuba tem a possibilidade, a condição de ter contrato com hospital particular, clínica particular, para quando a gente vê um irmão nosso sofrendo, às vezes morrendo à míngua mesmo, por falta de uma cirurgia, que o serviço público não está conseguindo atender, pelo SUS não consegue, a gente, com recursos próprios da prefeitura, através de contrato que tem com entidades particulares, a gente banca isso. E quantas cirurgias são pagas pela prefeitura? Quantos exames de alta complexidade, valores altíssimos a prefeitura investe nisso? E hoje a gente tem um centro de especialidades médicas em Irauçuba, todo bancado com recurso próprio, onde tem umas 15 ou mais especialidades à disposição da comunidade, gratuitamente, atendendo a comunidade com consultas com especialistas, que outrora, para se conseguir, a pessoa tinha que fazer em outras cidades, pagando a consulta, porque esperar por uma regulação do SUS, tem consulta dessa, passa um ano e não sai, e além disso tem que pagar passagem, merenda, a dificuldade de ir para a consulta e fazer em casa de graça uma consulta com especialista. Então, esta ação de saúde, de ampliação dos serviços especializados de saúde é uma outra ação que eu me alegro muito em ver no município e de ter podido contribuir para isso existir. Muito bem. Ô Nonatinho, eu queria falar aqui de parcerias, né? A importância de se constituir parcerias ao longo exatamente desses anos que você tem militado aí na política em Irauçuba. Agora, na atualidade, já há um certo tempo, você e o seu grupo, né, lá em Irauçuba, tem uma parceria consolidada com o deputado federal Danilo Forte e com o deputado estadual Osmar Baquite. A importância dessas parcerias no tocante exatamente a conseguir atrair benefícios para o município de Irauçuba. São fundamentais. Os municípios precisam ter boas parcerias, tanto em âmbito estadual como federal. Os municípios são os irmãos pobres da federação. O nosso país é uma federação, mas os municípios são os que menos dispõem de recursos. A maioria dos recursos estão em Brasília, a segunda maior parte com os governos de estado e uma pequena parcela dos recursos que são adquiridos pelos impostos que a população paga, vem para os municípios. Então os municípios por si só andam longe, ficam muito aquém de atender às tantas demandas que as comunidades têm. Então os líderes políticos
que realmente têm consciência do seu papel precisam prezar muito por isso, por fazer parcerias pensando no bem do município. Tomemos como exemplo que houve uma eleição agora recente. Houve uma eleição há poucos dias. Segunda-feira, dia 14, é o último dia para os parlamentares fazerem, por exemplo, indicação de emendas parlamentares. Lá no nosso município foram votados mais de 190 deputados estaduais e 134 federais. Destes 134 federais, talvez não vá ter 2 que vá colocar recursos para o município, que vá ajudar em projetos importantes para o município. E aí, a mesma garra que muita liderança política tem para pedir voto para certos deputados, eles não têm para depois pedir a ajuda deles para o município. Ou, aliás, não tem garra nenhuma. E aí isso é muito prejudicial, e é isso que eu tento conversar, e sou assim uma pessoa que defende constantemente no município que a gente precisa se dar valor para a gente ter valor. E aí uma forma da gente se dar valor é moralizando a nossa forma de fazer política. Se a gente vende o voto, negocia o voto, como é que a gente vai querer crescer? Como é que vai querer que a cidade consiga conquistar projetos importantes, que são tantas e tantas necessidades? E aí, graças a Deus, há uma consciência muito boa do nosso povo em relação a isso, uma consciência muito boa de boa parte dos nossos políticos em relação a isso, que a gente, quando tem a eleição, consegue dar uma boa votação, uma votação expressiva, e que se a gente tem esse pensamento, a gente tem que procurar alguém que se enquadre, que tenha afinidade com esse pensamento. Porque não adianta a gente ter boas intenções e fazer parcerias com pessoas que não têm as mesmas boas intenções, com pessoas que não têm sensibilidade pública, que não têm nenhum tipo de compromisso social, que não pensa em povo, né, em sociedade. E aí a gente tem muito critério para escolher quem a gente vai depositar a nossa confiança e essa nossa esperança de contar com uma representação importante. Nesta busca, atualmente, a gente tem Danilo Forte e Osmar Baquite como nossos representantes, já de algumas eleições, e como nosso compromisso com eles não é nada financeiro, eles não nos dão nada em campanha financeiramente, nós damos muito trabalho para eles terem os votos, eles têm ciência, então um acordo em cima de trabalho, a gente vota para eles trabalharem, e aí eles têm cumprido muito bem isso, com muita responsabilidade, têm valorizado muito o nosso município, nos ajudando nos muitos projetos que nós lutamos dia a dia. Muito bem, nesse tocante a parcerias ainda, o Nonatinho, já 1h e mais 5 minutos, a gente percebeu nessa eleição, agora para o governo do estado também, que você conseguiu, né, ter um relacionamento muito próximo com o candidato eleito, o Elmano de Freitas também, né? Exatamente, eu já o conhecia e logo quando foi definido o nome dele para ser candidato a governador e ele não tinha uma boa base de apoio, eu fui contactado por amigos em comum e eu fui um dos primeiros líderes de município, e aí representando a minha esposa, que fechamos e declaramos o apoio a ele, né? A minha esposa como prefeita foi uma das primeiras que pôde manifestar esse apoio, o nosso grupo. E como estava bem no início, nos primeiros dias que ele foi definido, inclusive eu convidei para vir a Irauçuba e conversar com todo o nosso grupo político. Houve essa conversa, a gente firmou esse compromisso e isso foi muito bom para a campanha e aguardamos que seja muito bom também para o futuro do município, contando com uma boa parceria dele. Muito bem, 1h e mais 6 minutos. Recentemente, Nonatinho, você, sua esposa Patrícia, atual prefeita lá de Irauçuba, enfrentaram aí toda essa batalha. Agora, felizmente, né, já em casa, nesse processo já de recuperação, como é que está sendo essa volta? A prefeita voltou, inclusive, né, a assumir o executivo lá de Irauçuba agora, nesse mês de novembro. Como é que está sendo esse processo de retomada aí à normalidade?
Processo bastante intenso, esta primeira semana, uma semana de muito trabalho de alinhamento da gestão, de fortalecimento do foco da gestão. Houve encontro de secretários, houve encontro de gestão desse programa que eu citei, de desenvolvimento de lideranças, onde reúne todos os assessores, pessoas que ocupam cargos de chefia na gestão, nos diversos órgãos da administração. Foi aí uma tarde entrando pela noite de capacitação, alinhamento, fortalecimento do foco, encontros de avaliação com todos os secretários, avaliação e planejamento se deu nesta semana. E hoje pela manhã teve encontro com todos os coordenadores distritais, que lá no município a gente tem essa estratégia de gestão, de cada distrito tem um coordenador para acompanhar a efetivação das políticas públicas. Houve um encontro hoje. Então esta primeira semana foi muito de fortalecimento deste foco, desse alinhamento em busca da eficiência de gestão, mas também ela já iniciou dando gás, estabelecendo metas, assumindo compromissos, priorizando investimentos importantes, que ela fez uma live no início, onde assinou 26 atos, todos eles atos que representam benefícios para o município. Foi ordens de serviço, foi autorização para licitar, foram programas, projetos que foram lançados, e aí, dentre tudo isso, para construir ginásio poliesportivo, foram 2 ginásios que teve aí autorização, reformas de escola, construção de praça, projeto na área da saúde para dar uma reestruturação enorme para o Centro de Atendimento Infantil Neuropsicomotor para crianças que têm dificuldade de mobilidade, deficiências, projetos vários na área da educação, como robótica nas escolas, como escola de tempo integral. Foi determinada a estruturação de escolas para tornarem-se de tempo integral. Dentre isso, foi uma gama de 26 importantes atos administrativos que ela assinou, que tornam-se metas com prazos para serem executados pelos gestores, e aí retorna-se, portanto, fazendo o que sempre tem sido feito, fortalecendo a intensidade das ações, porque se sabe que um mandato de 4 anos passa rápido, e aí se não correr muito, não tiver meta, muita dedicação, muito engajamento, termina os 4 anos, a gente olha para trás, aí vai ficar só tempo que dá desculpa, né? Porque não deu, o tempo foi pouco, isso, aquilo, outro, e aí se a gente sabe que passa rápido, tem que correr muito. Na ausência dela, é importante frisar, o vice-prefeito assumiu e a gestão não teve prejuízo de continuidade, porque tem uma equipe muito alinhada, todo mundo muito alinhado, tinha metas já traçadas, já tinha projetos em andamento, e a gestão continuou no ritmo de produção constante. Tinha semana que tinha inauguração todo dia de segunda a sexta. E ela já retorna dando aí as novas metas para os próximos dias. Muito bem. Ô, Nonatinho, já 1h e mais 10 minutos, o tempo voa, né? Eu tinha aqui várias outras perguntas para lhe fazer, mas como o tempo passa rápido, eu vou lhe fazer aqui 2 perguntas em uma e depois registrar aqui algumas participações. A gente está tendo aqui muita audiência na nossa rede social, participações aqui no nosso WhatsApp. Mas eu queria ouvir de você a definição sobre o que é política, né, na sua visão, e características para ser um bom gestor público, Nonatinho. Queria lhe ouvir sobre esses 2 pontos aí. O que é política, como você descreveria, e características para ser um bom gestor público nesses tempos atuais que estamos vivendo. Política é a arte de promover o bem comum. Arte, não é... A arte exige conhecimento, exige sensibilidade, exige habilidade, comunicação. É uma arte de promover o bem comum, promover o bem de todos, pensar no bem de todos, não no bem do meu aliado, não no bem daquele grupo, daquele que me apoia, não fazer o bem daquele que votou em mim, não vota mais, mas o bem da comunidade, o bem da coletividade, a arte de promover o bem comum. E
Que características deve ter um bom gestor? Estudioso, tem que buscar estudar para conhecer e encontrar soluções para os problemas. Todo problema tem que ser enfrentado e ninguém consegue resolver problemas se não buscar informação. Tem que buscar ajuda com informação, com apoios diversos. Tem que ter garra, tem que ter vontade, tem que ter otimismo, tem que pensar para frente, tem que ter positividade no que faz. Tem que entender que o mundo concreto inicia no mundo abstrato. Primeiro tem que nascer na cabeça para depois se tornar realidade. Então a gente tem que planejar, sonhar, tem que imaginar o que se quer, estabelecer as metas, elaborar os planos, os projetos. Então, uma das características do gestor também é saber ter disciplina, saber se planejar e ser disciplinado, porque planeja e não tem disciplina, o plano fica dentro da gaveta. E tem que ter coragem de lutar por esses planos, de agregar pessoas em torno desses planos. Então tem que ter a característica de ser agregador, de ser catalisador de ideias, de ter motivação. Tudo isso é importante para poder fazer. E por fim, tem que ouvir, saber ouvir as pessoas e fazer parceria com as pessoas. Lá na pergunta que você me fez, porque eu já tinha tomado tanto tempo, eu não lhe disse que uma das coisas importantes é de compartilhar o governo, compartilhar com a sociedade. Em Irauçuba a gente tem um conselho de gestão, onde participam os vereadores, onde participam os representantes de sindicatos, de associações, para decidir junto as questões da administração, para avaliar mensalmente a administração, o que é que está errado, o que é que tem que melhorar, que decisão tem que tomar, se o conselho decidir que tem que mudar um secretário, muda, se o conselho decidir que tem que fazer a intervenção tal, tem que fazer. Então, compartilhar. Então, precisa estar aberto para compartilhar e fazer parcerias. E aí a gente faz muita parceria, portanto, também, para que as coisas deem certo. Parceria locais, prefeitura com associação, prefeitura com câmara, prefeitura com igrejas, e assim dá certo. Muito bem, 1h mais 14 minutos, 1h14, deixa eu ver aqui algumas participações, quem está nos acompanhando aqui no Natinho, Carol Lopes, um abraço, nós temos também aqui Neuri Costa, Gisele Santos também, o deputado estadual Osmar Baquiste também está aqui lhe mandando um abraço e mandando um abraço aos amigos que lhe acompanham aqui. Abraão Fernandes, o Tailan Ítalo também, grande Tailan. Tailan também é uma dessas revelações desse grupo, no Natinho lá em Irauçuba, né? Exatamente. Bem jovem, começou na militância política e se revelou uma pessoa muito dedicada e engajada. Hoje é o secretário de Finanças do município, mesmo com uma idade de muita juventude e tudo, construiu sua experiência nessa militância. A Evilane Leonardo também acompanhando, a Marina Mendonça, né, tá dizendo aqui, a nossa prefeita amada voltou e voltou com força total, exatamente fazendo referência aí à volta da prefeita Patrícia, ainda Gleison Andrade, deixa eu ver quem mais aqui está nos acompanhando também, o nosso amigo Pedro Silva Neto, que é agente de trânsito, inclusive aqui de Itapajé, está em Maracanaú nesse momento nos acompanhando, e ele deixa aqui, inclusive, uma pergunta no Natinho. Primeiro, lhe parabeniza, né, pela a sua trajetória, né, grande cidadão e líder político aqui da nossa região, e ele faz aqui um comentário. Eu, como participante de movimentos políticos em Itapajé há mais de 25 anos, presenciei construções, mutações, extinções e até mesmo ressurreições de grupos políticos, isso aqui em nossa cidade, sendo esses ciclos sempre em torno das mesmas pessoas. E aí ele faz a pergunta, Nonatinho, gostaria de ouvi-lo falando sobre um projeto político sólido, como se iniciou o projeto lá de Irauçuba, né, com a sua pessoa à frente, qual a importância das classes sociais, juventude em especial, nessa transformação. E aí ele complementa, quais os perigos que se podem trazer quando os movimentos são voláteis e expressamente fisiológicos. É uma pergunta bem complexa e ampla aqui, né, Nonatinho? Sobre o início da trajetória eu falei, tomei bastante tempo contando, né, porque é uma história comprida. E sobre esses perigos, essa importância das classes, as classes são fundamentais. O governo, ele não é governo de si mesmo. Alguém que quer ser candidato a prefeito de uma cidade não pode ser candidata por ela mesma, né? Ela tem que representar
esta pessoa tem que representar um projeto de grupos, de classes. Eu sempre prezei muito por isso, dialogar com a juventude, dialogar com classes de trabalhadores, com classes distintas do município, com os empresários, com os operários, e para poder ouvir muito e construir uma gestão que reflita um coletivo. Então é muito importante as classes diversas. E os perigos da volatilidade, os perigos dessa questão aí dos movimentos é iminente. O que se tem que fazer é evitar que os movimentos sejam voláteis, evitar que eles sejam tão frágeis. E como é que se cria movimento não tão frágil? Quando ele é calcado em princípios sólidos, onde os movimentos nasçam baseados naqueles princípios caros para o desenvolvimento de uma sociedade, que se nasça baseado em sonho, em esperança, em vontade, em lealdade, em seriedade, pensando na política essencial de como ela é, porque a maioria dos nossos políticos, e aí me desculpe se alguém se sentir prejudicado com o que eu vou dizer, mas boa parte dos políticos não fazem política na sua essência, fazem o que alguns sociólogos apelidaram de politicagem, né? Fazem politicagem, política para manter o status quo, para manter o seu espaço de poder, política para beneficiar alguns privilegiados, alguns ligados, os seus mais próximos, política por vaidade, por querer aparecer, tem política por manter tradição, de família, disso, daquilo, outro, por outras motivações. E a motivação da política verdadeira não tem nada a ver com isso. É a política para fazer o bem às pessoas e à coletividade. E aí o movimento se tornam não voláteis, se tornam movimentos sólidos quando eles nascem baseado nisso, e aí fica fazendo a praxis que eu falei, conforme orientou Paulo Freire, avaliando a prática. Estamos fugindo ou estamos fazendo política pelo bem? Estamos nos distanciando, ou tudo o critério que a gente usa para definir as nossas decisões, os nossos planos, os nossos projetos, é o critério do bem comum? É o critério de mudar a vida das pessoas, de impactar vidas para que as pessoas tenham mais dignidade, mais felicidade? Esta é a questão. Muito bem, o nosso amigo Júnior Sampaio também está lhe mandando aqui um abraço, e quem está nos acompanhando também é o vereador Antônio Dueudo. Antônio Dueudo também, que saiu aqui de Tapajé, foi se candidatar lá em Irauçuba e tem feito também um bom trabalho, né, Nonatinho? Verdade, é muito dedicado, muito ativo, muito engajado nas questões lá do distrito que ele representa, um excelente parlamentar. O Rafael Felício também está acompanhando aqui o nosso bate-papo aqui no Cidade em Ação. Maria Eleni Souza também, esse é um homem admirável, uma pessoa que pensa em todo o município. E temos aqui participações, né, de ouvintes, internautas nossos aqui em Itapajé, perguntando se você não quer se candidatar aqui em Itapajé, Nonatinho. Interessante que muitas pessoas têm me feito esta pergunta. Aproveite e responda. Se até para minha satisfação, alguns nem perguntam, alguns me convidam. Olha só. Alguns me sugerem, me convidam, e é muito bom, assim, até ouvir isso, porque isso expressa que algumas pessoas reconhecem o nosso trabalho, valorizam a nossa forma de fazer política. Isso é legal. E eu, né, na verdade, como eu faço política muito por sonho, por gosto, sou um eterno sonhador nisso tudo, em transformar realidades, de fazer revoluções nesse sentido. Eu não teria, vamos dizer, enquanto pessoa, sentimento pessoal, dificuldades para mim, por exemplo, me candidatar em uma outra cidade onde houvesse um desejo, uma vontade de experimentar uma revolução na cultura política, na cultura de gestão pública, onde eu pudesse me sentir sendo colaborador da construção de um processo de inclusão, de dignidade, de vida, de massa, né? No entanto, como eu aqui já disse antes, uma candidatura de um prefeito não é candidatura de si só. Isso, uma candidatura deve representar um projeto maior,
de grupos, de pessoas, de discussão, de diálogo. É algo que não nasce no interesse individual. Gente que quer ser candidato por si só não vai dar certo. Isso tem que nascer de um movimento de construção. E aí, quando se é de outro município, não se tem tanta facilidade para ser candidato representando um movimento, porque um movimento ele é composto de muitas pessoas, de muitas ideias, de muita gente que resolve abraçar uma causa e se junta, disposto ao sacrifício, disposto a dar a cara a tapa, de ir para o sol, de ir para o diálogo, de conversar com as pessoas. Isso é movimento político. É a política que eu faço desde que eu iniciei. Quando eu sou candidato, eu ando em centenas e centenas de casas. Eu começo o meu dia de manhã, 6 da manhã, às vezes à noite eu estou andando nas casas, haja garganta, conversando, visitando, falando com as pessoas, olho no olho, ouvindo. Muitos dos projetos que eu faço em Irauçuba são projetos que eu tive a inspiração nas visitas casa a casa no processo político. Então, há toda uma estrutura maior que isso faz com que a gente tenha consciência que não acontece assim de maneira tão fácil, porque não representa o interesse individual, né? Isso, eu creio que alguém se colocar para ser prefeito de uma cidade tem que representar, portanto, um movimento de pessoas, muitas pessoas, baseado em muitos diálogos, sonhos, esperanças, vontades. É uma revolução que acontece primeiro, que ela antecede a revolução que se deseja. Tem que ter toda uma conjuntura, né, toda uma conjuntura, todo um processo. Mas tendo essa conjuntura, você não se furtaria a conversar com essas pessoas? Como eu disse, né, eu sou um apaixonado por essa causa, por essas ideias, mas realmente a paixão ela não resolve por si só, né? Ela deve representar uma conjuntura, um movimento maior. Muito bem. Donatinho, para a gente encerrar, eu queria que você falasse sobre fé, não especificamente sobre religião, mas eu, até acompanhando o que você falou lá no início, você teve, né, exatamente aí uma atuação, não sei como é que está hoje, mas muito forte, né, na igreja, nos movimentos religiosos lá em Irauçuba. Fé e família, né? O que essas duas áreas representam aí na caminhada de um ser humano, de um agente público ou não, mas do ser humano como um todo? É fundamental. Sem fé, nada que se faça tem sustentabilidade, força, e os resultados são muito minguados. É a fé que constrói, é a fé que move, é a fé que constrói o bem, que constrói o mundo melhor. É a fé que dá sentido à existência, que dá força à existência, que torna o homem e a mulher capaz de fazer mais. O homem e a mulher que tem fé, ele se agiganta diante de situações que muitas vezes podem parecer impossíveis. A fé que dá sentido à vida, que dá força ao homem, que torna homens e mulheres pessoas extraordinárias, pessoas que fazem diferença em suas vidas e na vida dos outros. Um homem de fé é luz para a família, é luz para os amigos, é luz para a comunidade. Então a fé é tudo, é base da existência. E família é base da sociedade. Se a fé é a existência como um todo, é a base. Na sociedade, a família é a base. É na família que se descobre os primeiros princípios de vida humana, que se forma base de concepção de vida. É na família onde se encontra as relações saudáveis que dão o suporte, o conforto, a alegria, a motivação para que o homem, a mulher possam ter mais sucesso na vida. As pessoas que podem contar com uma família têm mais probabilidade de ir mais adiante na vida. Família é sinônimo de alegria, de felicidade, de paz, de motivação. Muito bem.
1h26, Nonatinho, várias aqui as participações. Aí começaram aqui as participações dos itapajenses que são afeitos a essa ideia de que você venha participar desse movimento em Itapajé, e as participações dos irauçubenses aqui que estão nos acompanhando, querendo que você não saia de lá de jeito nenhum. Mas eu queria lhe agradecer, Nonatinho, pela sua atenção, por ter vindo aqui, esse bate-papo com a gente, com a nossa equipe aqui na nossa Atitude FM. Logicamente não dá para a gente aqui numa entrevista só tocar em todos os assuntos, porque realmente você tem aí um vasto conhecimento, e nós poderíamos aqui exatamente ter outros momentos, inclusive, para a gente debater outros assuntos. Mas eu lhe agradeço pela vinda, pela sua disponibilidade, e deixo você à vontade para algo mais que você queira repassar aqui, tanto aos irauçubenses, itapajenses, enfim, a todos os que nos acompanham nesse momento aqui na Atitude FM. Quero abraçar todos que estão aí na audiência do programa, manifestar a minha grande satisfação de poder estar compartilhando um pouco da minha experiência, da minha história, dos meus pensamentos, dos meus sonhos, do que eu gosto, do que eu acredito, das minhas razões de existir. O ser humano precisa ter propósito de vida, né? Propósito, é o propósito que nos leva adiante. Dizia um grande sábio, Albert Einstein, que não devemos colocar as nossas esperanças, as nossas razões de existir em coisas ou pessoas, mas em propósitos, E esta foi uma oportunidade de falar de propósitos, de razões de vida, do que a gente acredita, do que é importante. Foi muito bacana as perguntas que foram colocadas, que falam da essência da política, da essência da sociedade, da essência da vida, né, da vida em comunidade, enquanto pessoas de município, como devemos nos portar para termos municípios melhores, do protagonismo que cada um de nós deve ter para que isso aconteça, porque as coisas acontecem como resultado do que a gente faz. Verdade. Então a entrevista foi muito bacana porque falou sobre esse papel das pessoas, né? E eu tive a oportunidade de falar do que eu amo, falar do que eu gosto. Então quero agradecer pela oportunidade, me coloco à inteira disposição dentro da programação de vocês, se desejarem tratar de alguns assuntos, discutir alguns temas que considerem importante, eu terei maior prazer de conversar sobre isso. Agradeço aqui aos vereadores Rogério e Xavier que vieram comigo para essa entrevista. O Rogério, o presidente da Câmara, o Xavier, o vice-presidente da Câmara do município. Obrigado por terem me acompanhado. Pessoas que lideram esses movimentos, né, de política diferente de Irauçuba. Então, minha gratidão a todos, o meu abraço. E que o nosso amado Deus possa nos dar, assim, sabedoria e motivação para multiplicar esse tipo de diálogo, esse tipo de conversa, para a gente ter uma sociedade melhor a partir de uma ação política melhor, de uma ação cidadã e humana melhor, aonde a gente possa colaborar, onde a gente possa atuar. Muito bem, Nonatinho, um abraço, obrigado aqui pela visita nos estúdios aqui da Atitude 96, 1h29, agora 1h29, tem um bloco do Wesley ainda não, né? Foi tudo, então a gente vai encerrando aqui o nosso Cidade em Ação deste sábado. A você um forte abraço, a gente volta a se encontrar sábado que vem no Cidade em Ação, a partir das 11 horas, e segunda-feira no nosso Jornal Integração, a partir do meio-dia. Na sequência está vindo aí Walter Mendes e o Só Saudade aqui na Suba 96. A vida é feita de sonhos e são eles que nos impulsionam a continuar caminhando. E você? Qual o seu grande sonho de Natal? Qual o seu desejo? Escreva sua carta e conta pra gente, porque a campanha Sonho de Natal 2022 já está valendo aqui na Atitude FM. Coloque seu nome completo, endereço e o número de contato. Participe! Campanha Sonho de Natal 2022, porque sonhar vale a pena.
Venha economizar no super menor preço. As melhores ofertas esperam você. Ipioca Ouro, 16,95 litro. Margarina Puro Sabor, 3 quilos, 34,95. Açúcar Cristal Forpan, 3,45. Mercantil Menor Preço. Aqui você é de casa. Tá precisando de dinheiro e não sabe onde conseguir? Eu tenho a solução. Na Loja Toque, passou o cartão, é dinheiro na hora. Pois é, trocamos o seu limite de cartão de crédito por dinheiro na hora, com taxas que vão de 1,65% a 4% ao mês.